Olá a todos, tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre equações diferenciais de variáveis separáveis. Tá? Então, supondo que eu tenho uma equação diferencial, onde você tem uma função em x vezes uma função em y, ou dividido por uma função em y. A ideia tem que ter uma função que consiga separar, né? Tanto em x separada de y e trabalhando em cima de um produto, ok? Que aí seria possível a gente trabalhar a separação delas. Basicamente, a gente vai pegar essa função em y. No caso, se eu coloquei multiplicando, vou ter dy igual a função em x dx. Tá? E desenvolver a integral disso. Pode ser dessa forma, a forma que está aqui ela pode vir fx vezes g de y ou fx dividido por g de y. Mas a ideia é o que? É separar x, juntar a função em x apenas em x e a função em y apenas em y. Tá? A gente vai ver alguns exemplos. Vou pegar um exemplo aqui. A gente pega um exemplo mais simples, depois a gente vai trabalhar alguns tipos. Tá? Então, exemplo 1. dy dx igual seno de 5x. Se eu trabalhar dy igual, como eu tenho só x, então vai ficar seno de 5x dx. Tá? Então aqui a gente vai ter o termo em x integrando e a parte em y aqui também separadamente. Então basicamente é só resolver a integral. Aqui não está sendo colocada a condição inicial, depois a gente fala um pouquinho da condição inicial. A integral de dy é y. E a integral de 5x, lembrando que o nosso u é 5x, então preciso ter a derivada disso na frente, né? A derivada da função, que é 5. Então vou precisar criar um 5 aqui e dividir por 5 fora. Tá? Para a gente ter a derivada da função. Agora eu tenho a integral de seno de u du, né? Então, u du. Ou fx, f' de x. Então aqui vai ficar 1/5. A integral de seno, o que é a integral de seno? A integral de seno ela é menos cosseno. Então vai ficar menos cosseno de 5x mais a constante c. Tá? É só acompanhar na formulinha. Ok? É só isso. A separação de variáveis é bem simples. Vamos pegar outro exemplo. Um exemplo 2 aqui pra gente. Seria... Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. dy dx mais 2xy igual a zero. Nesse caso, eu tenho x e y multiplicando. Eu vou jogar esse xy para lá. Vai ficar dy dx. Tem outras formas de resolver, tá joia? Eu estou mostrando uma das formas. Eu acho que conceitualmente ela é mais fácil de entender. Tá? Então eu vou jogar o menos 2x para lá. Vou isolar. E a ideia sempre básica é deixar a parte em y do lado esquerdo, a parte em x do lado direito. Então a gente vai ter aqui, ó, dy, o y está multiplicando, ele vem dividindo, então vai ficar 1 sobre y, igual menos 2x dx. Como que a gente sabe que está pronto? Ó, a gente só tem x desse lado e só tem y daquele lado. Então a gente foi feita a separação de variáveis, basta agora fazer a integração. O menos eu posso inclusive tirar o 2, né? Vamos lá, integral de 1 sobre y é ln do módulo de y, igual
menos 2 integral de x ao quadrado sobre 2, mais a constante. Ah, eu não criei a constante desse lado. Se você for criar uma constante aqui, né, essa constante com essa constante, ela continua dando uma outra constante. Então, constante com constante sempre é constantes. São constantes arbitrárias, né? Então, o valor constante mais o valor constante dá constante. Então, mesmo assim, ficaria a linha de y igual, corto 2 com 2, menos x ao quadrado, mais a constante apenas. Mais uma constante qualquer. Poderia falar que aqui é um C2, aqui é um C1, e C1 mais C2 dá uma constante C. C2 menos C1 dá uma constante C, tá? Não tem problema. Muito bem. Aqui, a gente pode trabalhar também ainda como y igual a e elevado a menos x ao quadrado mais c, por propriedade de logaritmo. Isso ainda fica e elevado a menos x ao quadrado vezes e elevado a c. Isso aqui também é constante, né? E é constante, c é constante. Isso aqui eu vou chamar de a, uma constante a, vezes e a menos x ao quadrado. Então, de uma forma simples, eu posso escrever essa fórmula nesse formato aqui, ó. O último exemplo que eu vou passar aqui para entender essa parte seria isso aqui, ó. Exemplo 3. xy mais 3x menos y menos 3 dividido por xy menos 2x mais 4y menos 8. Então a gente tem essa equação. Eu tenho que ver se é possível separar x e y, tá certo? Se não for possível, eu vou ter que ver outros processos. Mas separação de variável, eu tenho que tentar separar aí x, ter termos apenas em x e ter termos apenas em y. Então a gente vai ter aqui, ó, dy dx igual. O que eu posso trabalhar aqui? Uma forma de trabalhar isso por fatoração, que seria fazer agrupamento de termos. No caso, posso pôr x em evidência, vai ficar y mais 3. E aqui eu vou pôr menos em evidência, menos 1 em evidência. No segundo, vai ficar y mais 3. Por que eu fiz isso? Porque pondo x em evidência no primeiro e menos 1 no segundo, você vê que dentro de parênteses os dois ficam y mais 3. Sobre, embaixo, será que a gente consegue fazer a mesma coisa? Dá para pôr x em evidência. Vai ficar y menos 2. Tá? E nesses dois aqui, eu posso pôr 4 em evidência. Vai ficar mais 4 vezes y menos 2 também. Certo? 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Se não, mantém. Então, a gente vai ter aqui, ó, dy dx igual. O que eu posso fazer agora? Como y mais 3 ele está nos dois termos, eu vou colocar y mais 3 em evidência. Vai multiplicar o quê? X, né? Y mais 3 por y mais 3 dá 1, sobra x. Nesse segundo termo, dividido por y mais 3, sobra menos 1. Sobre, aqui embaixo, a gente consegue também colocar y menos 2 em evidência. Vai sobrar no primeiro termo o x e no segundo termo o 4. Observa que tanto em cima como embaixo eu separei x do y. Aqui também foi separado x de y. Todos por multiplicação. Significa que eu consigo separar. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, dy. E vou pôr aqui um termo aqui na frente, dx. E vamos trabalhar isso. Para cá, eu tenho que jogar tudo que for y. Então, esse y menos 2, eu vou passar, está dividindo, passo multiplicando, vai
Vai ficar y menos 2. E o y mais 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então vai ficar dividido por y mais 3. Igual. Do lado de cá, já está pronto, né? X menos 1 sobre x mais 4. Ok, gente? Muito bem. Quando a gente cai nesse tipo de situação, né, a gente pode fazer uma divisão, tá? E ver o resto. Por quê? Porque quando o de cima ele é um expoente igual ou maior que o de baixo, eu consigo fazer divisão de polinômio. Então a gente vai pegar aqui, ó, y menos 2 dividido por y mais 3. Como que faz isso? Eu pego o primeiro e divido pelo primeiro. Ó. Y por y dá 1. 1 vezes y mais 3 é y mais 3. Então, 1 menos o outro. Y menos y, 0. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Significa o quê? Como que eu posso montar isso? Quer dizer que essa divisão, ela vai dar, em número exato, 1. Então, vai dar 1. E sobrou um resto. Esse resto seria o quê? Menos 5, que sobrou. E ele tem que ser dividido por y mais 3. Então, y mais 3. Vai ficar a integral dessa forma aqui. dy igual. Agora eu vou fazer a divisão do outro. Então vai ficar x menos 1 dividido por x mais 4. Também dividindo x com x dá 1. Vai dar o próprio x mais 4. X menos x dá 0. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Então vai ficar também 1 menos 5 por x mais 4. Menos 5 dividido por x mais 4. Dx. Vou fazer essa integral. A integral de 1 y é y. Menos 5. 5 deixa fora, né? Vamos integrar só o que sobra, que é 1 sobre y mais 3. O 5 poderíamos tirar da integral. A integral de 1, só lembrar aqui, ó, integral de 1 sobre y mais 3, o 5 arranquei fora, ela vai ser 5 vezes a derivada de y mais 3 é 1, já tem em cima. Então cai lá na propriedade do logaritmo neperiano de y mais 3. Ok? Então vai ficar 5 vezes o logaritmo neperiano de y mais 3. Igual. A constante eu sempre deixo por final, jogar uma constante só, tá? A integral de 1 é x. Aqui, mesmo processo, né? Então vai ficar menos 5 vezes ln de x mais 4. Mais a constante em c. Ok? Bom, poderia até deixar dessa forma, que não tem como isolar o y, né? Dizendo que o x é uma função, o y é uma função implícita em x, né? Então o y é implícita em x. Por isso que eu não consigo isolar o y, e aqui no começo a gente estava derivando a função y em função do x. Tá certo? Então eu vou trabalhar nessa condição aqui, ó, y é implícita em x. Certo, gente? Acho que aí eu dei alguns exemplos de separação de variáveis, era isso que eu queria passar. Tá joia? Obrigado. Até mais. Opa. Tchau, tchau.